Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando mais um Encontro Casual aqui na Unijuí FM. Antes de eu anunciar aqui os nossos convidados de hoje, vou pedir para você fazer aquele ritual virtual necessário para levar mais longe histórias como essa. Então compartilhe, se inscreva em nosso canal, dê o like, faça todo o ritual para levar mais longe as histórias que a gente vai contar aqui da Emily Borghetti e do Neuro Júnior, artistas que estiveram aqui com o espetáculo Chula no meio da semana. Emily, que é bailarina, arquiteta, enfim, o Neuro, que é músico, violão de 7 cordas, enfim, vamos falar de tudo isso a partir de agora. Sejam bem-vindos aqui no Encontro Casual, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. A gente estava falando aqui fora do ar e eu sempre faço isso no Encontro Casual, é começar voltando no tempo lá e perguntando se tem influência da família na escolha pela profissão. No caso de vocês é quase meio óbvio, mas sim, teve influência? Sim. Como não, né? Sabe que hoje mesmo o Neuro estava falando do tempo que a gente se dedica a essas coisas que a gente faz, né? É tanto tempo. Eu danço desde sempre. Na barriga da mãe, dizem, desde né? Na barriga. E o Neuro também toca violão desde sempre. Então não tem como isso não passar pela nossa formação pessoal e pela nossa presença familiar e como que isso se amarra na história da nossa vida, né? Porque a arte também é uma coisa que nos emociona e é por isso que a gente faz isso, né? Então é um privilégio poder trabalhar com uma coisa que é também o que toca a alma da gente e tal, né? Então trabalhar, essa escolha de trabalhar com dança, eu sou arquiteta, em algum momento eu achei que... Pois é, eu ia te perguntar, mas quem dança, chegou a pensar, né, claro, numa outra profissão, enfim? E é muito doido, porque eu sempre dei aula, eu sempre dancei e dei aula, comecei com 14 anos a dar aula. E em algum momento da vida, olha que loucura a sociedade que a gente vive, mas em algum momento eu achei que eu precisava de um trabalho, como se eu não estivesse trabalhando a vida inteirinha, né? E a vida adulta, né? Então, a minha casa sempre foi uma casa muito frutífera nesse aspecto, assim, de todo mundo... uma casa de pessoas emocionadas. Todo mundo muito envolvido nisso, né? Meu pai músico, minha mãe bailarina. Então, sempre me estimularam muito artisticamente. Mas profissionalmente... meu pai também ficava preocupado, pensava, é bom ter... Meu pai fez veterinária, então tipo, é bom ter uma outra profissão e tal, né? Enfim. E é cultural isso, né? É cultural, acho que... Até esse meu músico pensamento, também trabalha, né? Tem essa frase, né? De meu Deus, eu preciso de um trabalho, vem de um lugar super construído culturalmente, né? Então, também fui entendendo com o tempo que eu queria fazer isso e viver isso, né? Não necessariamente é viver disso, mas é viver isso, né? Viver isso que me emociona e transformar isso na minha forma de me sustentar e de tocar a minha vida. Viver plenamente, diria assim, né? Neuro, caminho parecido, imagino, também, com essa coisa já na atmosfera ao redor todo o tempo, assim. O caminho é totalmente o oposto. O oposto. Por isso eu digo que totalmente diferente. Eu vim de uma família que não tem músicos. Eu não sei... Ninguém tocou nenhum instrumento nunca, assim. Meu pai tentou aprender acordeon um pouco e desistiu. E aí, acho que essa minha paixão pela música vem do... não tem como negar, né, que pode vir do pai ter tentado aprender um instrumento, né? Quando ele diz que tem um acordeon lá, tinha a gaita que eu tentei aprender lá, tá lá com o teu tio, não sei o que. Mas eu quero aprender. Com que idade isso? Estamos falando 8 anos. 8 anos. Foi primeiro gaita, né? Foi. Eu não sabia. E aí, né, obviamente não foi uma coisa só minha, né, foi essa coisa, né, o pai falou, não sei o que. E faço um fiasco ali, né, pra ele comprar essa gaita. E eu começo a aprender acordeon, gaita piano, né, de 80 baixos. Imagina, eu acho que eu era muito pequenininho, né, 8, 9 anos ali. E eu
tive um professor particular e tal, pra começar a aprender. Mas foi uma paixão a primeira com a música, não especificamente com o acordeon, mas... Sim, sim. A música, desde muito cedo, ela me emociona de uma maneira muito parecida com o que me emociona agora. Obviamente a gente vai ficando adulto e mais duro pra vida, assim, não é aquela coisa mais, né? Aquela emoção pura e genuína, assim, né? Ela vai se transformando, né? Mas ouvir canção e ouvir música, qualquer tipo de música, assim, me dava muita coisa boa, assim. Eu ficava brincando ouvindo música. Eu brincava ouvindo discos do Luiz Carlos Borges. E como o meu pai, eu não vou abrir esse parênteses, ele foi padre. E ele teve contato com muitos tipos de música. Tipo, música erudita, ele teve aula de música na faculdade, no seminário, porque tinha, né? Então aprendeu teoria musical, né? Então ele teve contato com música erudita e tal. Então ele tinha discos de Beethoven, do Strauss, do Bach, Liszt, compositores famosos da música erudita, assim, né? E Luiz Gonzaga, e Luiz Carlos Borges, e Elba Ramalho. Mas vem cá, então não foi um caminho tão oposto assim, né? Tava de outra forma, mas tava lá a arte, a música, enfim, tudo. A variedade musical, né? Que é uma coisa que a gente depois entende que é muito importante, né? Achei muito frutífero esse ambiente. Né? Mas a relação com o instrumento não tinha, né? Eu não tinha alguém que, por exemplo, a Emily, tipo... Então, ou melhor. Uma mãe totalmente ligada com a dança, e o pai totalmente ligado com o instrumento, né? E com música, Sim. né? Eu não tive isso, então, mas tive esse cuidado a partir do meu pai ali com o que ouvi, né? Aí eu ouvi esse tanto de coisa, brincando lá, jogando bola e tal. E depois entra o acordeon na minha vida ali, que eu tento aprender, e aí depois de alguns meses ele me machucava demais, porque era muito pesado, eu era muito pequeno. Eu disse, eu não quero mais. Aí boto ele no estojo e nunca mais toco. O pai fica totalmente frustrado, né? Porque era o sonho dele que estava se realizando ali. E eu digo que eu quero um violão, então, que é menor. Daí a frustração foi menor também, dele. Foi menor. E aí eu aprendo violão e aí começo a estudar mais sério mesmo, com uns 15 anos por aí. E aí a vida depois, com uma coincidência maravilhosa, assim, eu começo a tocar com Luiz Carlos Borges e com Renato Borghetti, que são... Os caras que tu ouvia lá. E os maiores expoentes do acordeon. Então, meu pai, quando ele vai ver, assim, ele fica... Eu fico tocando violão em casa e diz, Juninho, quando é que tu vai trazer um gaiteiro pra tocar aqui? Não adianta eu ficar tocando violão, né? Tem que ter um gaiteiro. Então eu trabalhei com o Borges, trabalho com o Renato, que, imagina, deve deixar ele muito feliz. E eu, obviamente, né? Totalmente realizado. Totalmente realizado. Agora, tem uma outra parte, Emily, que é assim, de ter uma certa pressão quando a gente é filho de artistas já expoentes, que é o teu caso. Chegou a sentir isso, assim, eu também tenho que trabalhar com arte, viver disso, ser alguém midiático. Chegou a sentir esse tipo de pressão? Tu sabe que eu acho que se eu não tivesse tentado fazer arquitetura... Eu sou arquiteta e sigo arquiteta, não me aposentei. Mas eu sou quase. Mas eu tô fazendo a fábrica de gaiteiros, né? A sede da fábrica de gaiteiros, mas eu não tenho feito tantas coisas da arquitetura porque estou mais envolvida com a função da dança. Mas eu acho que se eu não tivesse buscado esse outro caminho, eu não teria me dado conta tão claramente que o caminho da dança era o caminho que eu queria. Eu acho que se eu tivesse deixado as coisas indo assim, talvez eu me questionasse, puxa vida, será que eu fui levada pela vida porque foi indo, porque é isso que eu só sei fazer isso, sempre fiz isso desde pequena. Mas não, em algum momento eu disse, não, vou fazer outra coisa. E aí, quando eu volto pra dança, né, teve um período que eu fiquei sem dançar. Breve, mas que eu fiquei só sem dançar. Fiquei dando aula só. Mas, sem me apresentar, né? Porque eu fui professora. Mas nunca por 20 parou anos. totalmente. Nunca. Dos 14 aos 34, professora ininterruptamente, né? E aí, tem um momento que eu me dou conta, eu preciso parar e me dedicar para isso, porque não dá para eu fazer as duas coisas. A arquitetura me roubava muito energia. E eu precisava dessa energia, não só física, energia de criação, né? E me roubava essa energia da cabeça, né? Então eu precisava dessas duas energias olhando para o mesmo lugar. Então, quando eu faço essa volta e faço essa volta adulta,
eu acho que eu faço ela por mim, né? Então eu nunca tive dúvida assim, será que eu tô aqui porque meu pai faz isso, ou minha mãe faz isso? Porque então acho que não. E essa pressão de ter esse sobrenome e tal, né? Eu acho que tem um lugar que eu acho tão bonito eles terem feito trabalhos, tanto meu pai quanto a minha mãe, muito fiéis ao que eles acreditavam, muito Verdade. honestos e fiéis, é isso. E eu nunca se perderam, nisso. né? Nunca o trabalho foram... é esse, e quando surgiu, teve também as suas... Meu Deus, mas o que é isso? Isso, minha mãe trazendo um monte de mulher sapateando e nas danças gaúchas, o que é isso? Meu pai fazendo uma música que não necessariamente tinha alguém cantando, ou que a pilcha nem... Instrumental, que trazia outras referências, e eles sempre confiaram no trabalho. E eu acho que esse é o principal legado que eles me trazem. Confiar no trabalho. O trabalho é sério, tu sabe o que tu tá fazendo, tu gosta do que tu faz. Então confia no trabalho e vai, sabe? Então acho que essa é a grande herança. Então eu não sinto como um peso, mas eu sinto também como uma responsabilidade boa de... Eu tenho que honrar isso, né? Essa é uma frase boa, a responsabilidade boa. Neuro, você falou, e é um capítulo não negociável da conversa. Mas, de certa forma, um padre também traz as referências de filosofia, enfim, porque tem essa formação, né? Sim. Isso ajuda também, e esse repertório rebuscado, essa mistura também que ele te trouxe, o quanto você sente que isso tudo, esse caldo te influencia hoje no que você é, não só como artista, mas também como pessoa, né? Ajuda muito, né? Apesar de eu sempre prestar mais atenção na coisa da música, assim, né? Essa parte da filosofia ali, imagina, ele aprendeu grego, latim, hebraico, aquele troço que lê de trás pra frente, aquela aquela loucura, né? Isso dá uma base cultural muito boa pra gente, mesmo não tendo tanta paixão por esse lado, assim, né? Sempre sentindo mais a coisa da música, né? Que foi o que ele trouxe também, né? Mas com certeza dá uma base muito boa, assim, de cultura, né? Um aprendizado, é um privilégio, né? Ter uma pessoa que estuda tanto essas coisas, né? Em casa. Eu imagino que sim. E para finalizar esse primeiro bloco, eu queria que vocês falassem de quando deu o estalo, eu vou trabalhar com arte, tanto para um quanto o outro. É isso que eu vou fazer, é a minha profissão, é o que eu quero para minha vida. Lembra desse exato momento, assim, Emily? É muito... como a gente também... para mim é muito importante o olhar dos meus pais pra... A gente tem isso, né? Eu me lembro um dia meu pai falar assim, mas Emily, por que tu não assume isso? Tipo assim, por que tu não banca essa de administrar? Na época era administrar a escola da minha mãe não tava com muita coisa, querendo largar a escola. Por que tu não faz isso? Tu faz isso a vida inteira, tu dança a vida inteira, por que tu não assume isso? E aí eu... Meu Deus, pai, tipo, como eu precisava ouvir isso, e eu tava ali bancando, não, tem que ser uma boa arquiteta, porque não sei o quê. E aí aquilo foi tão libertador, ele nem sabe que foi tão libertador. Então, eu acho que tem um lugar que é a volta que eu dei, que eu sei que essa volta é minha, mas tem um lugar também, é claro, que eu... imagina, é a profissão dos meus pais, né? Então não é assim, em que momento tu resolveu virar artista, sendo que ninguém era artista na tua casa. Não, todo mundo era. Então em que momento tu disse, não, é isso mesmo. Também tem um lugar de que eu precisei dessas ajudas me ajuda a olhar, né? E foi essa conversa. Eu me lembro dessa conversa no sofá na casa do meu pai. Com que idade é isso? Bem faz pouco, sabe? Meu, no teu caso foi acontecendo pelo que você falou, né? Assim, quando eu vejo já tava dentro e daí já era. Mas eu ia dizer isso aí, mas eu fui me lembrando. Eu morava na casa do Wagner Lagman, que é o técnico de som desse espetáculo que a gente tá fazendo. E eu me assustei quando começou essa coisa de trabalhar. Porque foi o Borges que me convidou para tocar com ele. Eu já fazia uns trabalhos, mas muito esporádicos, assim, tocava com o João de Almeida Neto de vez em quando, outros músicos autorais de Porto Alegre, assim. Mas quando chega o Borges e diz assim, vamos tocar junto? Ele me convida para tocar na Califórnia, a gente ganha a Califórnia com uma música dele.
E depois disso ele me manda o repertório dele, me mandou umas 30 músicas para tirar, e eu pensei, nossa, me falta muita coisa para ser isso que eu quero ser. Né? Falta... Sentiu uma certa responsabilidade, um peso maior. Enorme pela quantidade de informação que ele tinha me mandado ali, e junto com a alegria, né? De, vou trabalhar com isso, vou fazer show, vou ganhar os cachezinhos, essa coisa de começar a tocar assim, né? Mas também o susto, né? De também ninguém mais... Agora é sério. Agora é sério, agora é valendo, né? Do peso cultural que vinha nas minhas costas, né? Então, fui aprendendo com o tempo depois, né? Com a vivência, com as viagens com ele, a ser mais músico, a tudo que envolve ser músico, né? E tal. Mas quando começa, assim, de verdade, pra mim é nesse momento, vem um susto, assim, da responsabilidade e tanto de aprendizado, assim, que viria, né? Com eu isso. Teria que ter pra dar conta daquilo ali. Eu não te perguntei, chegou a pensar em alguma outra profissão? Sim. Eu queria ser jogador de futebol. É meio óbvio, assim, para um menino latino-americano. Primeira coisa, né? Talvez o sonho da família também, né? De tirar o pé da lama, quando viram que eu fazia bem aquilo ali. Mas não deu, né? A maioria não. E fazia bem? Dizem que eu fazia bem. Agora, quando eu começo a jogar, eu não acredito. Será que eu fazia tão bem isso? Mas eles dizem, sim, tu fazia bem. Só que agora tu parou. E chegou, assim, a encaminhar alguma coisa mais pra sair do sonho, pra tentar... Eu fiz alguns testes, passei. Mas não... Estamos falando do Grêmio, Inter, algumas coisa maior? Coisas furadas, assim, que diziam que eu me levar depois pro time lá. Sim. E aí eu mudava de cidade, ficava no centro de treinamento e aí era furado. Era furado. Tá. Tu sabe que essa pergunta fez eu lembrar também uma coisa, que eu sempre dancei, né? Aí essa coisa, quando o pai tem essa conversa comigo, era em função da escola de dança da minha mãe, sim, né? Então, lugar do negócio, assumir o negócio, mas que é um negócio de dança, mas é um negócio. Eu sempre fui professora, dos 14 aos 34. Sempre dancei na companhia da minha mãe, mas eu não tinha um trabalho meu, autoral, né? E aí eu botei na cabeça que eu queria fazer um espetáculo, que queria que tivesse esse nome, porque eu comecei aí em vários CTGs, dar aula em CTGs, e sempre gostei de sapatear. Então a chula eu sempre dancei, minha mãe que me ensinou e tal. Aí começo a ir nos CTGs e ver que as prendas sabiam fazer o básico da chula, mas não faziam. E eu tava indo no CTG para ensinar as prendas a sapatearem flamenco. Eu pensava, mas por que não a chula, se elas sabem, né? E aí eu disse, não, eu quero falar sobre isso, né? Sobre a chula e sobre o que esse tema pode trazer de tantas outras coisas, né? Só que aí eu vou viajar pra Espanha. Só que eu pensei, bom, comecei a fazer aula de chula, chamei um chulhador pra me dar umas aulas, porque eu já dançava, mas eu queria, né, focar mais nisso e tal. Tem um grande amigo, Duda, que é chulhador, Duda Freitas. E aí fui pra Espanha com o espetáculo na cabeça, com algumas coisinhas que eu queria fazer. Aí eu cheguei lá e tinha uma bailaora, que é a Eva Yerba Buena, uma super bailaora de flamenco, assim, talvez a mais famosa que a gente tem agora, assim, viva. E aí eu fui assistir um espetáculo dela e ela dançava uma soleá, que é um baile bem tradicional, assim, flamenco. E aí o espetáculo era super bonito tudo, mas a hora daquela soleá era tipo, meu Deus do céu, né? E aí chegou no final, eu disse pra turma de amigas que eu tava, eu disse, nossa, que é essa soleá, né? Ai, sim, é a soleá da Eva, se ela faz E o espetáculo era sobre o peso que ela tinha em todos os espetáculos ter que fazer aquele baile. Então ela fez o mesmo baile, só que numa versão triste, mas ela já fez esse baile milhões de vezes. Então ficou aquela coisa, todos os espetáculos dela, ela faz o mesmo baile, né? E o que eu tô achando que eu tenho que construir o que eu não tenho, né? Eu danço isso a vida inteirinha, desde bem pequenininha, e tô achando que tem que fazer, que eu tenho que criar o que eu não tenho. Claro que no espetáculo tem muitas coisas que são inéditas, né? Tem coisas que são criadas pro espetáculo. Mas ali eu disse, para tudo, tá tudo aqui, eu preciso me cavocar. E as coisas que são inéditas, muitas são das coisas que eu tava vivendo ou das minhas construções
pessoais, né? As coisas de dramaturgia, principalmente. Todas as coisas de dramaturgia são as coisas, as minhas transformações e as minhas descobertas na minha vida. E as amarrações, a lenda da Boitatá, o quanto eu me identifico com isso, porque eu acho que o trabalho é sempre sobre a gente. No fim, como bate, como volta, é sobre o outro e tal, né? O trabalho vai criando uma dimensão que a gente não domina. Mas quando ele partiu, aí eu chamo a Dionara para construir uma peça, que é a pianista que me acompanha no espetáculo também, assim como o Neuro. E com a Dionara a gente faz essa construção, minha construção como bailarina. E aí eu trouxe várias músicas que fizeram a minha cabeça, né? As músicas que construíram o meu imaginário das danças gaúchas e como eu me relaciono com elas sem manual de uso, né? Que é dançando agora, criando agora, que é como eu acredito que as tradições se mantêm vivas. Não é a gente contando sobre o mate, é a gente tomando mate, né? Não é a gente contando como que é a gente fazendo, é o play, sabe? A gente tá... eu ouvi uma entrevista, acho que do Antônio Nóbrega, e aí a pessoa pergunta assim no Roda Viva: tu acha que deveria nas escolas falarem sobre a capoeira? Não, eu acho que deveria ter roda de capoeira. Muito né? bom. Porque é a vivência que vai trazer... Aí depois, se a pessoa quiser estudar sobre isso e quiser ler sobre o... Aí é outra coisa também muito importante, mas é outra coisa. Eu acho que a vivência da cultura popular, ela é o que faz ela permanecer viva. Então, esse número, ele representa isso, esse número com a Dionara. O número que eu trago com o Neuro é uma música dele. Então, também é isso, a gente construir as coisas a partir desse tema e não só trazer as coisas que já existem, né? Mesmo as coisas que já existem a gente vai trazendo da nossa maneira, mas também a gente constrói o que a gente quer que exista. Então, esse número com o Neuro representa isso nesse espetáculo, né? E é engraçado que o Neuro diz: nossa, eu venho nesse espetáculo para fazer um tema, mas esse tema representa tanta coisa, né? Porque é isso, representa a construção das coisas que a gente quer que existam. E o espetáculo, de uma forma geral, é sobre isso, né? E essa costura que é os nossos entrelaçamentos, as nossas questões que vão estar em todo o trabalho de todo artista, né? Exatamente, que é o que os artistas fazem, um ressignificado a partir do olhar, né, de obras que já existem ou de criação, né? Vamos colocar um pouquinho de música na nossa conversa aqui? Bora! O que a gente ouve para começar o encontro casual? Eu selecionei 3 músicas e o Neuro 3 músicas, então vai uma de cada. Eu vou começar com uma das músicas que tá na trilha do espetáculo, porque também foi isso, né? Trazer artistas que eu admiro, que ouço desde pequena e sempre gostei de dançar essas músicas, que é Rancheirinhas, do Geraldo Flack. E Neuro, qual que tu vai... Eu entrando aqui no campus, eu lembrei que eu toquei com o Borges ali no auditório, na época da pandemia. Exatamente, fizemos a Fenadir virtual, né? Isso, fiquei muito emocionado com isso e resolvi trazer uma música do último disco dele, que eu tive a honra de gravar junto, um disco ao vivo, que se chama Tristeza Chamameceira, a música. Neuro Júnior e Emily Borghetti são os convidados aqui. Claro que a gente vai ouvir as músicas que eles escolheram e depois segue a conversa no Encontro Casual da Unijuí FM. Quem tá ouvindo no YouTube, segue já agora a conversa e vamos lá. Vamos falar um pouquinho, a gente falou da origem da música, enfim, e das relações com a família, né? Eu queria explorar um pouquinho mais isso, do olhar ao contrário agora, da família para vocês, né? Como é que os pais veem hoje a profissão de vocês, a Emily com a Candica e com o Renato lá, olhando, de certa forma, não vou dizer que seguindo passos, né, mas uma caminhada ali, meio lado a lado. E o Neuro também já falou do orgulho do pai, vendo tocar, mas é saudável essa relação, é uma relação de cobrança, às vezes incomoda, intimida, enfim, como é que é essa relação? É horrível. Aproveita a oportunidade. Vou aproveitar e me queixar aqui. Eu sempre fui bailarina da companhia da minha mãe, né? Então eu acho que eu aprendi essa coisa da estrada e de como organizar as coisas, de produção e tudo, de vender o show, de tratar com o contratante, com os técnicos, isso tudo eu aprendi nessa escola Cadica, sabe? De fazer show, de dar aula. Então, com certeza vem daí.
Inclusive, o nosso motorista é o motorista que leva a Cadica Companhia de Dança. Então, tudo isso, assim, a gente vai aprendendo. Aprendi com ela, né? Minha mãe, bah. E com meu pai, eu ligo pro meu pai todos os dias pra perguntar coisas, né? Além das questões de filha, né? Todo dia eu ligo pra ele. Não só as profissionais, as questões... Claro. Mas além... Às vezes eu fico até... Ai, coitado do meu pai. Eu de manhã já dizendo... Pai, tudo bem? O que eu respondo pra essa pessoa? Porque é isso, tipo... Desde como que eu que sempre fiz o material gráfico da Cadica e o material de divulgação dos shows e tal. Depois a gente chamou uma outra pessoa pra nos ajudar. Mas todo o material de venda dos shows eu fazia. Então, quando eu tive que fazer o meu, eu já sabia fazer isso, porque eu já tinha feito, né? Então, mas aí eu mandava pro pai, tu acha que tá bom assim? Tu acha que eu cobro assim? Tu acha que eu mando isso? Tu acha que eu tô botando muita coisa? Esses dias pediram, precisa de um contrato. Eu, pai, tem um modelo de contrato? Né? Então, acho que tem uma coisa... É isso, né? Eles trabalham, meus colegas de profissão também. E desde a parte burocrática até a parte mesmo de arte, do palco. Tu acha que eu peço isso? Isso eu peço agora ou peço depois que já tiver fechado o show? Né? Enfim, questões várias, né? Porque envolve... E eu acho que isso, quando tu tá começando um trabalho, tu abarca muitas funções, né? Então, eu assumo muitas partes do processo. Então, tu tem que entender um pouco de tudo, né? Um pouco do som, um pouco da luz, da produção, tudo. Da venda, do teu próprio trabalho, né? Da divulgação, de fazer anúncio, de tudo. De inscrever em edital. Também tem que fazer o projeto mesmo. Tem que fazer tudo. Neuro, é por aí também esse olhar da família sobre o teu trabalho? A família, eu acho que ela foi aprendendo junto comigo, né? Como é que seria a minha vida, né? Porque eles vivem de uma maneira completamente diferente, assim, né? Por parte da minha mãe, meus tios são todos mecânicos, assim, que ficam mexendo no carro lá, arrumando suspensão de carro. Sabe, é outra realidade, assim, né? Então, quando eu tava começando, assim, eu já achava muito estranho, assim, que eu ficava só tocando violão no quarto e não ganhava dinheiro. Não vai trabalhar, não teve? Porque, de fato, eu não trabalhava, né? E aí a vida foi acontecendo, fui tendo sorte, né? Ligada a tantas outras coisas. E fui começando a trabalhar e eu fui entendendo como é que se trabalhava com isso. E fui dizendo pra eles também como é que funcionava. Eu acho que ficavam muito apavorados. Né? Tipo assim, fica sem trabalhar, sim, e não sabe quando é que vai trabalhar. Às vezes sim. Até hoje, às vezes sim, mas trabalho com uma frequência bem boa, assim, né? Sou muito feliz com o que aconteceu até aqui, né, comigo. Mas eu fui aprendendo e falando pra eles como funcionava, e eles foram aprendendo também, e hoje em dia são muito felizes, né, hoje é tranquilo. Com tudo que acontece comigo. Ainda falando do teu trabalho, você citou, né, o Luiz Carlos Borges, enfim, o próprio Renato agora. Como é que é trabalhar com esses expoentes da arte gaúcha, enfim, que são nomes que aqui no nosso pago todo mundo conhece. Pra ti também tem esse peso de responsabilidade que você citou antes, ou é mais tranquilo, é prazeroso, tem a coisa da cobrança, da autocobrança? Eu nem estou falando da cobrança do artista, mas da autocobrança. A autocobrança é forte. Ela é muito forte. Acho que também é o que serve de motor. Pra quem tá só ouvindo no rádio, a Emily tá apontando aqui, ó. Sim. É muita cobrança, assim. Eu acho que talvez eu tenha que diminuir um pouquinho, né? Mas eu acho que ela serve de motor, assim, pra eu atingir o que... Né? Essa coisa de não achar que nunca tá bom, assim, então, talvez a pessoa atinja alguma coisa, né? Que maior, né? Trabalhar com essa gente é um presente, assim, da vida, é um privilégio. Assim como trabalhar com a Emily hoje em dia, né? É tanto aprendizado, assim, é tanta... Com o Borges, ele falava muito, assim, as coisas. Ele era muito de conversar, a gente marcava ensaios semanais longuíssimos, e com muita conversa, falando sobre tudo, assim, sempre falando sobre as coisas da vida ali, coisa de trabalho. Então eu aprendi muito ouvindo ele. Com o Renato, eu aprendo vendo.
Porque ele não faz ensaio. Ele não faz ensaio, principalmente. Tem essa parte, né? Em casa eu fico estudando pra chegar ok lá pra tocar com ele, né? Então, com o Renato... Nenhumzinho, né? Nada? Às vezes antes, no camarim. Vamos lembrar aquela música? A gente lembra, assim, bem rapidinho, assim, né? Sem muita... Fica também com mais emoção, né? Com certeza, fica emocionante. E aí com o Renato eu aprendo muito vendo ele agir, né? Tem uma pessoa que tá exposta ao mundo de uma maneira muito forte desde os 18 anos, né? Uhum. E são 40 anos de carreira, eu acho, por aí, né? E tem uma coisa do pai... são 40 anos do primeiro disco, daquele disco que foi o primeiro disco de ouro de música instrumental no Brasil. E tem uma coisa que é muito... que o pai tem... Eu tenho a impressão que ele sempre sabe como... e o repertório para fazer em cada situação e como se colocar em cada situação. Então... é um mestre pra mim, assim, de eu perguntar mesmo, pai, tu acha que assim eu vou com... até isso, eu vou com essa roupa, tu acha que é de boa? O que tu acha? E nesse lugar bem longe de ser um lugar de tipo, não, um lugar moralista. Não, totalmente despido disso. É no lugar de... acho que cabe nesse ambiente. Acho que, sabe, uma pessoa que não sei, que eu sinto, nasceu pra isso e muito preparado. E é louco porque, assim como o Neuro fala que na família dele não tinha músicos, na família do meu pai não tinha músicos, né? Começou o Marcão tocando violão e meu pai tocando gaita, apesar do meu avô era corretor de imóveis e estava envolvido com as coisas do gauchismo, ninguém era dessa música área, não, né? E na família da minha mãe também. Então... E os meus irmãos, praticamente todos, sim. Em algum momento se envolveram com as coisas artísticas, mesmo que depois foram buscar outras coisas. Todos passaram por essa escola de dança. Todos os meus irmãos praticamente dançam, né? Tem algum envolvimento com a arte em algum lugar. Mas os meus pais também não tiveram, assim como o Neuro, instrumentistas, bailarinos na família, né? Agora, você falou de ambiente, né? O ambiente ainda, e a cultura geral da sociedade ainda é machista, né? O ambiente da música gaúcha também, infelizmente, ainda tem. De alguma forma, Emily, você acha que... você sente isso de alguma forma ainda? De muitas, né? Eu acho que o fato de trazer um espetáculo com esse nome, isso ser uma questão, isso significa que é muito machista a nossa cultura, né? Porque não deveria ser uma questão. E só. E ponto, né? Se não tivesse machismo, sim, né? E aí, só que a gente tem que falar sobre isso tantas vezes, né? Eu acho que eu já passei por diversas situações. A rede social também nos deixa muito exposto a isso, né? Quando a gente, como dizem, fura as bolhas, né? E acaba se comunicando com ambientes que são mais conservadores. E aí... Mas tem um limite também, até porque a gente é pessoa, né? Não é porque a gente tá na rede social ou porque a rede social tem bastante alcance que essas coisas não cheguem na gente e não machuquem, né? Então, o meu trabalho, ele tá sempre à disposição, sempre e para sempre, pro bonito, para que as mulheres dancem mais, vamos fazer uma ação, vamos, né? Agora, eu não quero brigar se a mulher pode ou não. Isso pra mim é inquestionável. Isso pra mim, eu não tenho que conversar com quem acha que a mulher não tem que dançar. Não tem que dançar como quer. Não é chula, é como quer. Sarandeando, dançando chula, sapateando, como quiser. Então, isso eu me retiro, porque aí é num lugar do... pode, não pode, sim e não. E aí é um lugar muito bélico e o meu trabalho não é bélico. O meu trabalho é sobre amor, é porque eu gosto de fazer isso, porque eu quero fazer isso com tranquilidade. Eu quero ter trocas bonitas com pessoas que me emocionam. Agora, ficar duelando por uma razão que pra mim não existe. Não cabe nem a pergunta, não cabe né? nem a pergunta. Então
Então, esse ambiente eu também escolhi que eu não quero estar. Em algum momento eu achei que eu precisava estar. Não, mas eu não quero estar nesse lugar, porque essa pergunta pra mim ela é descabida. E é isso, eu acho que tem esse lugar, sim, da rede social que a gente fica exposto e que isso acaba nos afetando, mas em algum lugar também é a rede social que impulsiona as coisas, né? Teve um vídeo que a Luísa Sonza, que é uma cantora pop, viu, e eu acabei dançando chula no Rock in Rio. Tipo, que loucura é essa? E depois fiz 8 que legal shows. isso, Que né? coisa Olha linda. só, Não, que loucura maravilhosa. Meu Deus, nem nos meus sonhos mais loucos eu imaginava que isso fosse acontecer. Então, foi uma coisa tão legal, tão legal. Aí fiz 8 shows com ela. E aí segui fazendo... dancei na Expo Inter, a gente fez a chula em Brasília, agora a gente fazendo esse circuito. Eu tô apresentando o Galpão Crioulo todo mês de junho. Então, também que é um ambiente super, né, tradicionalista, e me convidaram, o Galpão me convidou para fazer o meu trabalho. Eu, Emily, com a pilcha que eu gosto de usar, que é bombacha. Muito legal, a figurinista me stalkeou no Instagram, viu? Ela gosta de usar camisa, ela gosta de usar bombacha balão. E então é isso, sabe? E olha os lugares diferentes, né, que você falou, citou aqui só nessa conversa. O quanto a arte, Neuro, pode quebrar essas coisas, né? Justamente essas barreiras que atrapalham, inclusive, de levar a nossa cultura mais longe, né? Esse conservadorismo exagerado, o machismo, então, não vou nem falar, que atrapalha tudo. Enfim, mas a tua opinião sobre isso, sobre o quanto a arte é o caminho pra gente quebrar essas barreiras de uma vez por todas. Ela faz milagre, né? A arte faz milagre. A prova é essa reação, né? Que algumas pessoas têm com o trabalho da Emily, às vezes, né? É a prova de que tá mexendo ali. Mexendo os aguapé. É uma coisa delicada essa reação aí. Ela mostra o quanto é delicado, o quanto precisa ser mexido, né? E tá depois, mexendo. E depois aí vem a mudança daí, né? Com Hoje certeza. mesmo eu tava vendo nas redes sociais, enfim, né? O que não é novidade, mas 4 feminicídios por dia em 2024, Sim. né? Um recorde triste, né? E as pessoas não se darem conta, algumas pessoas, né, não se darem conta que isso, primeiro, é subnotificado, né? E segundo, que isso não tem relação com as ações que a gente tem, por exemplo, quando tu dispara um comentário na rede social. Eu recebi um comentário dizendo: essa só tá esperando o facão no lombo. Então, assim, a pessoa não se dá conta o quanto isso, ou fazer, essa aí tá querendo chamar atenção, né? Chamar atenção, sabe? Eu só tô querendo fazer o que eu faço a vida inteira, que a minha mãe fez. Esse é meu trabalho. É um isso comentário é que não sabe nada das suas histórias. Eu tenho uma histórias. filha que é mulher, sabe? Isso é tão sério, e falar desse jeito desrespeitoso é tão mais sério do que a pessoa se dá conta, porque a pessoa faz isso na rede social e não se dá conta do quanto aquilo alimenta isso. Aí se tu disser isso pra pessoa, ela vai dizer: não, eu só tô... É só uma opinião. Não é uma opinião, é muito sério. Porque isso alimenta todo um sistema que termina ali, matando as mulheres, né? Então isso é muito sério. E eu acho que é isso. A rede social, ela acabou fazendo com que com que as coisas bonitas, elas também se potencializassem, mas também tem um lugar um pouco que a pessoa acha que não volta, né? Então ela fala o que ela quer, doa quem doer, como se não doesse em quem chega, ou como se isso pode ser que não... Claro que chega em mim e é ruim, mas esse comportamento, na verdade, é um sintoma, né? E o quanto isso é ruim para a sociedade que essa pessoa vive, é ruim para as relações que essa pessoa tem, né? Se ela tá dizendo isso para mim, que sou uma desconhecida,
Vai dizer isso em casa? Como que é essa pessoa, essa relação com as suas relações, né? E eu ia te perguntar outra coisa. Ainda você tem uma notoriedade, tem um sobrenome, tem uma história familiar que poderia te blindar, né? Imagine outras mulheres. Exatamente. Que são mais frágeis ainda, né? Socialmente falando. Eu também entendi que quando eu fui dançar num ambiente que eu sabia que poderia ter esse retorno, é isso. Tem o peso desse sobrenome, né, desse legado que a minha família construiu de ser muito fiel aos seus trabalhos. Também tem o peso de fazer o que eu acredito e de ir lá e fazer. Aquela coisa, eu tenho parentes importantes, então eu sabia que eu tinha que dizer aquilo. Porque eu não tinha rodeio na outra semana, eu podia dizer aquilo, meu trabalho é autoral, eu vou embora e vão pensar nisso, sabe? Porque se isso ainda acontece é porque tá tudo errado, né? Então, tipo assim, gente, fiz o meu papel. Meu papel não é vir aqui fazer as mulheres dançarem e se acontecer alguma questão machista falar, quem é que vai falar? Que todo mundo tá envolvido nesse negócio. Eu não tô envolvida nesse negócio. Então, eu vou falar. Agora, eu não vou discutir se mulher pode ou não dançar. Isso eu já passei e isso eu vou discutir com uma pessoa muito violenta. E meu trabalho não é violento e eu não sou uma pessoa violenta. Então, assim, eu vou também até o meu limite como pessoa, né? Mas eu acho que eu sei o tamanho, eu sei que eu podia falar sobre isso e eu também sei o limite para que isso também não volte contra mim de uma forma que seja muito tóxica, né? E que, enfim, possa me machucar de alguma forma, né? E para finalizar esse bloco, eu queria que a gente falasse, já falando da cultura, arte, música gaúcha, do atual momento. Como é que vocês veem esse momento? É um momento de transformação também? O próprio teu espetáculo já mostra isso, que estamos mais abertos a essa mudança, de também, por mais que a tradição já diz, né? É tradição, mas tá na hora de olhar para a nossa cultura de uma outra forma, e a sociedade, os músicos, os artistas também estão entendendo esse momento? O que tu acha? Eu acho que o espetáculo, quando o Simões Lopes Neto apresenta o Blau Nunes no início do Contos Gauchescos, ele fala: Blau Nunes cruzou esse estado em caprichoso zigue-zague. Eu gosto muito dessa frase. Eu acho que a gente está cruzando o estado em caprichoso zigue-zague. A gente está andando por tudo com esse espetáculo. Então eu acho que isso já diz muito. Todas essas coisas bonitas que são muito maiores do que essas coisas ruins, né? Também aconteceram porque o espetáculo é isso, vai além do porquê eu criei ele, mas é dos desdobramentos que acontecem, né? E também ele foi super premiado, né? Isso foi uma surpresa. Meu Deus, tem um lugar que a gente fica, vou falar dos prêmios, mas, poxa, o prêmio é uma coisa que faz com que também a gente... é isso mesmo, né? É um carimbo que tá no caminho, né? É um carimbo, e tem uma coisa também... Uma seta dizendo que tá na direção certa. Foram prêmios da classe, o que também me emociona muito, né? Eu ganhei 3 açorianos, e eu já fui jurada do açoriano desse prêmio há muitos anos atrás, e eu sei o quanto é difícil, quanto são muitas questões que são avaliadas, muitos jurados. Então, ganhar esses 3 prêmios foi como trilha sonora, como intérprete, que antigamente se chamava bailarina, hoje em dia se chama intérprete, e como espetáculo de destaque. Então foi um presentão, assim, nossa. Depois a gente ganhou 2 prêmios Quero, que é o prêmio do sindicato, né, dos artistas e técnicos. Então também ter esse reconhecimento desse prêmio com esse corpo de jurados foi uma coisa, para mim, simbólica, importante, porque... é isso, né? O espetáculo, tá, e nas redes, o quanto isso chega. Poxa, mas e para nossa classe, o quanto isso reverbera também nas pessoas que a gente admira, né? Porque é isso, a gente faz esse trabalho por vocação, porque a gente ama isso que a gente faz. Que bom que ele reverbere nas redes sociais, que bom que ele venda bastante, isso é incrível, porque a gente quer viver disso e tal. Mas a gente quer construir uma coisa que a gente acredite muito, que a gente diga, nossa, lancei meu disco e eu sou apaixonada por ele, e independente do que aconteceu com isso, eu tenho essa impressão, assim, eu fiz esse negócio, sabe? Tipo,
posso morrer tranquila que eu fiz esse espetáculo, ele nasceu. E olhar 30 anos depois e ter o mesmo orgulho, eu me né? orgulho desse trabalho muito, meu Deus. E eu ganhei um outro prêmio, que é o Líderes Vencedores, que foi aí diferente desses prêmios que foram prêmios da classe. Esse é um prêmio mais social, que eu ganhei da Assembleia Legislativa e da Federação. Um prêmio que eu nunca imaginei que o trabalho fosse chegar, pela relevância do tema e pela relevância do trabalho. E, enfim, aí a minha irmã dizia, a minha irmã é um evento mesmo, porque eu ganhei junto com uma festa da uva, com uma feira do livro, com uns políticos, meu Deus, era uma coisa tão diversa, assim, que eu pensei, meu Deus, que loucura o trabalho chegar, e é isso, chegar em coisas que a gente nem sabe como que chega. Quando uma criação é assim, nunca sabe. É um momento de transformação. Eu fiquei pensando, né, sobre isso. Acho que sim. Deve ter uma boa parte das pessoas recebendo essa coisa, né? Por exemplo, do espetáculo da Emily, podendo ter contato com isso, acho que vai se transformar, eu acho. Eu não sei se é uma coisa utópica, assim, mas eu acho que tem um bom tanto de gente que pode repensar um tanto de coisa. Vendo o espetáculo, né? Vendo essa manifestação artística e também ouvindo a Emily falar, sabe? As ideias que vêm junto com isso, né? Eu acho que sim. Tudo que desperta esse pensamento, né? Tem um pessoal que fica reativo, contrário, assim, né? A isso, mas eu acho que tem um tanto de gente que se sente tocado ao ponto de se transformar, imagino. Por um lado, até os contrários, reativos, eles também estão mexidos, pelo menos, né? Com certeza. Não tão indiferentes ali. É a prova, tá causando alguma coisa ali. É a prova de que tá causando alguma coisa. Vamos ouvir mais música, gente? O que a gente ouve agora nesse segundo bloco? Então, eu vou colocar Silvana Estrada, Lo Sagrado. Silvana Estrada é uma cantora mexicana que eu gosto muito. Eu gosto muito quando a gente escuta uma coisa que nos transforma em algum lugar, assim. E a Silvana Estrada é uma cantora bem jovem e que traz as músicas populares do México, mas autorais. Então tem essa sonoridade que tu vê que tem muita identidade. Ao mesmo tempo, é um trabalho super autoral, é isso, construindo as coisas, né? Que a gente quer fazer com esse lugar que a gente veio. Então, essa é a minha música, Silvana Estrada, Lo Sagrado. A minha é do mano da Emily, Pedro Borghetti. Parceiro do Neuro. Isso, que ele canta com a Gabi Lamas, né? No disco Pendenga, que se chama Sombra. São essas músicas que a gente vai ouvir agora aqui no Encontro Casual, que faz uma pausa e depois do intervalo volta com o bloco final do programa. Quer estar por dentro de tudo o que acontece na Unijuí FM? Inscreva-se agora no nosso canal no YouTube e tenha acesso a diversos programas semanais, entrevistas diárias e conteúdos exclusivos. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Depois do intervalo, nós estamos de volta recebendo hoje aqui dois artistas que abrilhantaram um pouco mais a nossa cidadezinha aqui do interior do Noroeste Gaúcho, Ijuí, que recebeu a Emily Borghetti e o Neuro Júnior para o espetáculo Chula no Teatro do Sesc. Vamos falar desse espetáculo, né, que está girando o estado. Enfim, como é que ele surge, como é que veio a ideia de fazer. Claro que você já deu várias pinceladas, Emily, de como é que surgiu, mas detalhe um pouco mais do propósito, enfim, o que você está achando de realizar esse espetáculo no interior do estado do Rio Grande do Sul? Primeiro, tá circulando, poder repetir o espetáculo é sempre trazer ele mais pro corpo, né? E eu acho que cada vez que a gente faz ele, a gente tá mais entrosado, então também vão nascendo as coisas, né? É isso, eu acho que quem assistiu o espetáculo lá quando ele estreou um ano atrás e assistir agora, ele mudou muito. Eu vejo quando a gente assiste mesmo, a gente tem um registro no YouTube do espetáculo inteiro e aí, nossa, eu já penso que aquele espetáculo já tá muito diferente. E é o mesmo espetáculo, né? Esse espetáculo traz muitas músicas que me construíram como bailarina e que são músicas
das danças tradicionais gaúchas, tirana do lenço, pezinho, bugio, a gente tem rancheiras, milongas, a gente tem o ritmo da chacareira, e também coisas com baterias, uns beats, umas coisas, uns vocais. Tem também a lenda da Boitatá, recolhida pelo Simões Lopes Neto, no livro Contos e Lendas do Sul. Então isso costura o espetáculo, a lenda da Boitatá. E a chula vem com essa dança, mas também com esse conceito de ser uma coisa híbrida, né? Que poderia ser vista como negativamente, como uma coisa vulgar, bagaceira, assim, coisa meio chula. Mas chula significam muitas coisas, tem ritmos, tem o samba chula, chula significam muitas coisas, né? E nesse espetáculo significa a gente repensar essas tradições gaúchas, né? O quanto também, quando a gente conta essa história de uma forma só, a gente perde muitas narrativas. Então, longe do espetáculo abarcar todos os silenciamentos que a gente tem, mas eu acho que ele contribui para que a gente fale mais sobre alguns assuntos. E eu tento que meu trabalho sempre seja sobre isso também. Eu acho que eu tenho a alegria de compartilhar a cena com o Neuro Júnior, que é violonista de 7 cordas, e com a Dionara Fuentes, que é pianista. Então isso também faz com que a música ao vivo tenha essa magia, né? Tem a força, né? A força e essa coisa de que a coisa acontece ali ao vivo sempre, né? Porque a dança, ela é essa arte do agora, né? Não é como no cinema. Apesar de que a gente possa gravar a dança ela é... A obra da dança, ela é ao vivo, né? Pode ter momento. Um registro, mas o registro, ele não é... a menos que seja uma vídeo performance criada para ser vista como vídeo, um espetáculo de dança, ele é criado para ser visto ao vivo, né? Dessa forma que ele é. E o chula, né? Então... o que a gente tem no YouTube, ele não é uma vídeo performance da chula, ele é um registro de um espetáculo ao vivo, né? Então, a música ao vivo, ela contribui com essa construção do agora. Aquilo que a gente fez ali, que aquelas pessoas assistiram, sejam 5 ou 100 ou 200 ou 1000, só acontece naquele momento e vai passando e aquilo não volta. Eu acho que essa é a magia dessa arte, né? Então o espetáculo tem isso, né? E eu sempre quis que o espetáculo tivesse música ao vivo, porque a minha formação vem desse lugar, de ouvir as músicas e sair dançando, né? Então, de estar uma roda de músicos e daqui a pouco eu vou levantando e vou dançando. E aí, quando eu levanto e danço, eu sempre digo, vou fazer com a dica, porque minha mãe sempre foi assim, né? Quando eu vejo minha mãe levanta... Você se pega, assim, notando os jeitos da tua mãe? Total. E eu adoro quando alguém diz, tu tá a cara da tua mãe. Eu adoro. Porque é isso, eu acho minha mãe uma destemida. Então, se alguém vê isso em mim, é porque tá tudo certo, né? Então... E eu acho que eu também sempre fui mais tímida que a minha mãe, né? Desde pequena. Eu cantava quando era criança, mas eu era tão tímida, que aí quando começaram a falar que eu cantava no colégio, eu já não quis mais. Porque, eu ficava com vergonha, não queria que ficassem falando de mim. Então eu sempre fui muito tímida. Então esse lugar também de levanta e vai e faz o que tu sabe, o que tu tá com vontade, isso é uma coisa um pouco mais da vida adulta, assim. E então eu fico feliz de estar bancando essa coisa que minha mãe já banca desde sempre. Então eu fico feliz quando acham que eu sou parecida com a minha mãe, é porque eu pareço aquela destemida que eu admiro tanto, que é a minha mãe, né? É uma desbravadora também, né? Então o espetáculo, ele é isso, assim. Eu acho que é um espetáculo destemido e traz esses temas, né? E toda a complexidade que falar sobre isso traz, né?
sobre isso que eu tô falando no espetáculo, né? E muitas pessoas fizeram parte, a direção da Silvia Canarim, a direção musical do Guilherme Seron e tantos artistas que me ajudaram a construir essa trilha, né? Tem uma gaiteira, a Fofa Nobre, o baterista, que é o Lucas Fê, que faz o início do espetáculo é uma bateria, um improviso de bateria, meu Deus do céu, totalmente enlouquecido. E aí eu sapatei totalmente enlouquecida em cima daquela bateria. Então, acho que é isso. A gente foi compondo. E é muito legal repetir. Hoje a gente falava isso no café da manhã. Repetir um espetáculo igual, entre aspas, que nunca vai ser, mas o mesmo espetáculo. Tipo, a gente criar uma obra, né? Porque a gente também é um pouco do show, né? Cada show é com um repertório diferente. A gente faz como? E qual figurino? Hoje eu vou estar assim. Hoje eu vou estar assim. Não, esse espetáculo, ele tem uma dramaturgia. E isso vem um pouco também que o espetáculo, ele é meio dança-teatro, assim. Então, ele tem uma dramaturgia, ele é fechado. O espetáculo, ele tem... É aquela história ali, né? Mesmo que ele seja expandido, tenha muita improvisação, é aquilo. Então, a gente repetir ele é muito legal, né? A gente... É isso, ele é uma obra fechada. Ele é como tu lê um livro, né? Tipo, tem um lugar de ter uma linha que foi construída e agora como fazer isso se repetir muitas vezes como uma peça de teatro. E a receptividade tem surpreendido vocês, assim? Muito. E até dessa interpretação do público sobre essa história, essa dramaturgia do espetáculo. Sabe o que eu sempre falo no final do espetáculo? Esse espetáculo é um convite pra gente reimaginar o Pampa. Se vocês quiserem conversar mais sobre isso, me chamem. A gente adora prosear sobre o espetáculo. E muita gente vem conversar comigo sobre o espetáculo, sobre coisas que lembrou. Esses dias um cara me mandou: olha, Emily, que eu vi uma pessoa que eu não conhecia, que eu tinha conhecido eu encontrei ele num baile de tango, e aí a gente se conheceu, ele, vou te mandar uma coisa. E aí ele me mandou um artigo sobre as mulheres que usavam umas bombachas para andar de bicicleta, e aí elas não usavam saia, usavam bombacha, porque era, né? E por que eu uso bombacha? Porque vai dançar de saia, vai dançar chula de saia, que caos, né? Então, porque é muito mais confortável e, enfim, né? E também tem um lado político disso, mas também tem um lado prático, né? O próprio fato de, por que tu dança chula? Pra ser eu danço chula porque eu sapateio, porque eu gosto. É o sapateio gaúcho. Simples porque assim, eu não vou né? gostar do sapateio gaúcho se eu sapateio desde criança, né? E se eu danço chula desde sempre. Então... mas eu sei que tem esse outro lado. Tem um lado também político de dizer, não, eu vou dançar chula sim. Porque, como assim que eu não posso dançar chula? Eu posso sim, né? Então, tem tudo isso, né? É uma junção das coisas. É uma junção. Leandro, dá tempo, né? Você disse tem um número, enfim, participa, mas de apreciar, ou também tem um olhar de espectador do espetáculo, e concorda com a Emily que é um espetáculo que amadureceu, que ganhou essa força nesse formato, assim, nesse tempo que já decorreu desde o início? Sem dúvida, tem muita coisa que é composta na hora, assim, né? Que a gente foi amadurecendo assim na hora, né, também. Tem a coisa pré-definida ali, mas no calor do momento ali surgem coisas, né, e vai modificando, né, com o tempo. E eu toco uma música, né, e aí eu volto para assistir, ou assisto antes de tocar. Então eu preciso aquecer também, né, porque é muito difícil de sair naquele ritmo, né? Do nada, e tu tem que... E ela tá aquecida e eu tenho que tocar uma música que é muito rápida e cheia de informação. Então eu preciso aquecer um pouquinho, mas eu assisto também e acho lindo, né? E esse contato de que é músico com a dança dessa forma, né? Num espetáculo, como disse a Emily, tem prêmio, tem força, tem reação do público. Te deixa assim, é diferente do que fazer um show com o Borges, é diferente, o contato mais direto com a música mesmo, como expressão de arte. É diferente, com certeza. Tem uns momentos ali fortes no meio da música que sempre tem alguma reação do público, isso é muito interessante, né? Dá um gás pra gente, né? Quando acontece esse tipo de coisa. E da parte tem uma parte de aprendizado que é muito grande, assim, pra mim, de
de ter uma prática de tocar com banda sempre, com acordeon, com outro violão, né? Tu fica aprendendo umas coisas ali e tal, de harmonia, de ritmo, de tocar junto e tal. Com a dança tem uma coisa muito forte do ritmo, a Emily tem uma precisão muito forte, assim, né? Que eu acho muito lindo. E que eu acho que é uma das lacunas minhas. Dessa coisa de ficar aprendendo tudo muito de qualquer jeito, né? Um jeito de falar só, né? Um jeito da rua de aprender, né? Tu vai aprendendo... eu gosto muito de harmonia e de melodia. Então, eu fico muito focado naquilo ali. Só que tem toda uma coisa que é o ritmo, que é a coisa que a dança e o sapateio trazem muito, né? E aí é uma coisa que eu aprendo muito tocando junto e uma coisa que eu tenho aprendido a ver também, e a sentir e a apreciar. Então tem essa parte do aprendizado, né? Que é aquela coisa de ir aprendendo na estrada, né? Começou lá quando o Borges mandou as músicas, e aí o cara vai aprendendo, vai viajando, vai isso, aquilo. Agora com a dança é uma outra faculdade, né? Uma outra... Aí eu tenho aprendido a ver essa parte rítmica, né? E que curioso, porque essa música que a gente faz é do Neuro. Essa música que a gente faz é a autoria dele, né? Espiral. Eu danço em espiral na volta do Neuro. E é muito curioso, porque é uma música super rítmica, né? E quando eu ouvi a primeira vez, as primeiras versões que eu ouvi dela, uma era com o meu irmão tocando bombo legueiro, que é companheiro de cena do Neuro, né? Em vários trabalhos e tal, e nessa música Espiral, e também com o Lucas Fê na bateria. E aí, quando eu fiz, eu queria trazer esse ritmo no pé, fazer essa percussão, esse sapateado, trazer pro sapateado, né? Essas janelas também, ou às vezes trazer coisas que são visuais, mas não são sonoras. Tipo, arrematar alguma coisa com a mão. Tem uma hora essa mão, ela tem um tempo, pra quem tá ouvindo na rádio não tá vendo nada, mas é que eu mexi a mão. Esse tempo, ele é visual. Mas ele também é sonoro, né? Mas ele é isso, esse espetáculo, ele é feito, não é feito pra rádio. Tem que ver. Tem que ver. E com a Emily tem ensaio ou é que nem com o pai que não tem? Não tem, dá tempo pra ensaiar. Agora, olha, a gente fez uns ensaios lá, assim, faz tempo, né? Agora a gente tá mais no que já foi ensaiado. A gente vive um tempo em que a cultura é feita por nichos, né? Cada vez mais nichado, e infelizmente, eu tô emitindo aqui uma opinião, tá tudo um pouco mais raso, assim. Eu tô falando de análise. As músicas, para falar da música, precisam ser mais curtas, tempo, enfim, tudo é determinante. Vocês acham que isso prejudica o olhar do público para espetáculos como o teu, Emily, que tem uma profundidade, que precisa dessa interpretação, que precisa da reflexão também, ou não? Eu sempre acho que as respostas, elas não têm um sim absoluto e um não absoluto, né? Eu acho que a gente quebra o sistema um pouco quando a gente faz a pessoa sair do celular e ficar 50 minutos sentado assistindo uma coisa que não tem letra, né? E que tu tem que entender. Claro, tem em alguns momentos alguns poemas e tal, mas tu tem que ligar outras percepções. Então isso é muito... já é incomum, né? Eu acho que já é bem revolucionário esse papel que a arte tem, né? Nem tenho a pretensão de dizer o espetáculo, mas a arte de uma forma geral, de encantar a pessoa, tocar ela num lugar que não necessariamente ela entenda. E que isso também é legal. Tipo, acho que a gente tem uma necessidade de entender tudo. A gente pode não entender também, né? E ir de ouvido aberto, de coração aberto, para receber sem traduzir tudo, sabe? Então, eu sempre tinha um programa do espetáculo. Eu gosto de entregar o programa na estreia. A gente andava com o programa que tem todas as lendas, as referências, não sei o quê. Mas tem um lado muito legal, que é da pessoa entender o que ela entendeu. E isso vai se misturar com a percepção dela, É mais puro, talvez, eu acho muito mais rico até, sabe? Porque... não
sei se a pessoa precisa entender o mesmo que eu quando criei. Eu acho que... E eu adoro saber o que a pessoa entendeu. E adoro quando não tem nada a ver com o que eu pensei, sabe? Nossa senhora, olha onde isso levou. E a música instrumental faz isso muito. Então eu acho que a música instrumental, ela é... E dançar, mesmo que seja dançar um forrozinho por prazer, eu acho que é quebrar um pouco esse lugar de o que a gente tá onde a gente tá chegando com isso. É um pouco mais sobre estar presente, né? Então eu acho que isso muda tudo, né? Ao mesmo tempo, eu não gosto muito às vezes dessa coisa de achar que tem um lado que sim, a gente tá perdendo muito com essa informação que é rápida demais, com essa coisa de que o algoritmo que já te entrega o que já tá bombando e aí faz tu ser menos curioso, tu quer tudo pronto, tu já quer tudo traduzido, Isso sim, a gente perde muito em aprofundar as coisas, né? Em sentir as coisas. Mas eu também acho que tem um lado mais democrático da gente não estar tão preso a ter alguém que diga o que é bom, né? Então isso faz também, até porque esse conceito de bom e ruim é subjetivo, né? Subjetivo e é super capitalista, né? Então tem um lugar que é... coisas conseguem surgir de outras formas. Eu acho que acaba democratizando, apesar da gente saber que quem vai aparecer na tua rede social é quem provavelmente botou uma grana em cima daquele conteúdo, né? Então eu acho que é isso, é uma resposta que não diz nada e diz várias coisas, mas eu acho que é difícil a gente dizer se isso é bom ou ruim. Eu acho que é bom em algumas coisas e ruim em outras, né? E às vezes o que é ruim disso também é, o algoritmo falando, né, que ele vai te entregar a tua própria bolha, né? Você não consegue nada fora daquilo, né? Sim e não, né? Porque tem coisas que não são da tua própria bolha e tu vai receber igual, porque tá sendo pago daí, tá sendo imposto, muito né? bem, né, pago. E aí daí tu vai receber bem pago. e aí é isso, tu vai receber. Vai receber. Vamos fazer o quadro existencial agora, antes de vocês anunciarem as duas últimas músicas do programa? Claro. 2 convidados, né? Vamos lá, então. Começando com... E eu vou inverter aqui, é lógico, vou começar com o Neuro. Qual é o maior sonho atual do Neuro Júnior? Olha só. Qual é o maior sonho atual? Olha, dá pra pensar um pouco, né? Pode. Eu tenho muita música composta. E a ideia e o sonho é conseguir registrar elas. Acho que esse é uma das coisas que fica fervendo assim dentro de mim. E fica me tirando o sono às vezes. Mas é isso. É botar pro mundo essas coisas que eu venho compondo desde a adolescência. Eu já comecei bem devagarinho, mas acho que eu preciso de mais ainda pra... Esse é o... E o que mais? Ó, parece que tem mais coisa. Eu tô vendo aqui. É estar na estrada. Mais na estrada. E poder seguir na estrada. Tocando. Que é um alimento, isso. Emily, o maior sonho atual da Emily Borghetti. Eu acho que é fazer um trabalho que eu acredito sempre, ter isso sempre como norte e aí tá na estrada. Eu acho que isso é o que o artista quer, né? Tá no palco, tá em cena, trocar com artistas. Eu tenho um outro projeto que se chama Viração, que eu também quero que ande bastante, que é trocar com outros instrumentistas, outros artistas. Então nunca parar de fazer. E ser uma boa mãe. Acho que é isso. A coisa mais bonita que o Neuro Júnior já viveu. Olha só. A coisa mais bonita que eu já vivi
Eu acho que pensando no fio que foi construído aqui, de que eu sempre me emocionei muito com a música, eu acho que a coisa mais bonita foi poder virar músico. A coisa mais bonita que a Emily Borghetti já viveu. Sem dúvida, parir o Chula e a Serena. A coisa mais triste que o Neuro Júnior já viveu. Olha... Uma das coisas que tenho pensado muito, que eu acho que eu tenho que aprender muito é sobre a finitude. Foi perder o Borges, acho, fisicamente. Emily, a coisa mais triste que a Emily Borghetti já viveu. Que difícil essa pergunta. Acho que porque eu tenho uma coisa de sempre tentar ver a vida de uma forma positiva também, né? Mas eu acho que é o... Ai, que difícil. Acho que é o rompimento dos laços, né? Que é difícil. Acho que a finitude. Perdi meu avô recentemente, que era uma referência pra mim. E eu me lembro assim de um momento que talvez tenha sido dos mais difíceis do puerpério, assim, essa cobrança que já nasce quando tu nasce mãe ali, né? Então a cobrança de já achar que tu tá errando, né? Não tá dando certo essa amamentação, eu já vou arrancar errando, sabe? Então eu me lembro quanto isso era muito, muito sofrido. Eu acho que eu chorei os 2 primeiros meses todos os dias, muitas vezes por dia. Então quanto esse puerpério foi pesado, assim, e é para tantas mulheres. Acho que a gente também fala pouco sobre isso, porque as mulheres se cobram muito. Enfim, tem uma amiga que pariu agora e aí a gente fica trocando, né? E aí eu digo, amiga, não larga a terapia. Tipo assim, eu fui fazer terapia tanto tempo depois, até o tabu de falar sobre terapia, né? Fui fazer tanto tempo depois e olhar o quanto eu sofri nesse momento sem essa mãozinha, né? Que poderia ter sido mais leve esse momento. Que é a morte para Neuro Júnior. Olha, difícil. Eu vou passar por isso. Eu tenho certeza disso. E ela aparece pra mim desde que eu me dou por gente. E agora é um momento que eu acho que eu tenho que aprender muito sobre ela. Sobre quando ela acontece, quando acontece em volta de mim, assim. Que é quando eu tô assim, que é quando eu sinto, né? Eu acho que parece que eu não sei responder. O que ela é agora, ela é uma coisa muito triste. E eu quero transformar isso aí. A ideia é o assunto do momento, assim, dentro de mim. Eu quero transformar essa coisa que é tão natural, né? O que é a morte para Emily Borghetti? Sabe que eu sempre tive, e até ter filho, uma dificuldade muito grande com esse tema, né? Era uma questão muito grande pra mim. Acho que todo mundo, né? Mas quando a Serena nasceu, acho que tem uma transferência, né? Porque tu ama tanto aquela pessoa, né? É uma coisa tão avassaladora. Ai, meu Deus, tá difícil de falar. Que aí muda esse lugar de tu ter medo da morte, da tua morte, né? Então, acho que tem e até como tu vê a morte dos teus, né? Dos teus próximos. Eu acho que tem um entendimento melhor de que a gente vai embora, porque eu sei que eu vou embora. E aí o medo não é que eu vá embora, e a minha filha, sabe? Então, eu acho que toda mãe tem medo de morrer, né? Porque imagina se eu morro nesse avião e a minha filha? Como é que ela vai ter uma vida sem a mãe dela? Como eu não vou ter esse suporte? Então, acho que muda isso. E aí, quando
meu avô faleceu, apesar de ser um lugar muito triste, tem um lugar de entender que ele viveu e cumpriu isso, e que tá tudo certo morrer, e que isso vai acontecer com todos nós, e que isso vai acontecer comigo, e que a minha filha fique bem. Acho que é isso. E para finalizar, e eu vou começar com a Emily, o que é a vida para Emily Borghetti? Eu acho que é se emocionar com as coisas e seguir se emocionando. O que é a vida para Neuro Júnior? Ela tem sido aprender a passar por tudo que todo mundo passa, que é estar feliz, tá meio termo, tá muito feliz, tá meio termo, tá triste e tá muito triste. A vida é saber passar por tudo isso, eu acho. E nós passamos aqui por 1 hora com a conversa aqui com a Emily Borghetti e o Neuro Júnior, que estiveram aqui no meio da semana nos encantando, e hoje nos encantaram mais um pouco aqui com a história, um pouco de vida de cada um, com os caminhos que escolheram e com a arte que marca a trajetória de vocês e vai seguir marcando porque vocês são talentosos e existem para isso aqui. Muito obrigado por ter estado aqui no Encontro Casual, nos dado a honra da presença, e claro que eu quero que vocês anunciem as 2 últimas músicas do programa. Antes de anunciar, queria agradecer. Nossa, fiquei sabendo de várias coisas do Neuro que eu não sabia. Esse é o propósito do Encontro Casual, que as pessoas conheçam um pouquinho mais de cada um. E também, forte, né, esse encontro. Que forte! E também coisas assim da gente, né? Nossa, foi bem terapêutico. Foi, sem dúvida. Mexeu muito. Bueno. Bueno, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Eu vou... Se quer mudar a música, pode mudar, viu? Dá tempo ainda. Eu vou botar uma música de uma cantora bem do momento que eu tô gostando bastante, que é a Juliana Linhares. A música é Balanceiro. Essa cantora, assim como a Silvana Estrada, que eu comentei, é uma cantora que traz a cultura popular de uma forma... uma mulher do seu tempo, né? Que faz as coisas agora, e ela inclusive indicou, eu sou fã, e aí fico catando as entrevistas e vendo. Ela indicou um livro que se chama A Invenção do Nordeste, ou A Reinvenção do Nordeste. Poxa, a pessoa ainda fala errado na entrevista. Mas enfim, eu acho que é A Invenção do Nordeste. Que não deixa de ser sobre uma reinvenção, o trabalho dela, né? E fica uma dica de leitura, que é outro quadro que a gente várias vezes faz aqui no Encontro Casual. Não é A Invenção do Nordeste. E o trabalho dela, eu acredito que é isso, né? É reinventar as coisas. Ela tem um espetáculo que se chama Nordeste Ficção. E que eu sou bem fã. E ela tem essa música, e nesse espetáculo, que tem um refrão que eu gosto muito, que é: eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Frase bonita. E é uma música minha, que se chama Corredor do Meio. É uma homenagem a uma comunidade na cidade onde eu nasci. A cidade se chama Encruzilhada do Sul e a comunidade se chama Corredor do Meio, que é onde vive meu pai, onde ele é agricultor, ele planta as coisinhas que ele come lá, ele cria abelha, ele faz os melzinhos, própolis, e me traz de vez em quando. E faz muito bem. Um lugar que eu vou para respirar, para compor, para mexer nas minhas músicas, para ouvir ele dizer que eu tenho que levar um gaiteiro para tocar comigo. Onde tem bugio, essas coisas, aqueles gatos do mato, uma javali, sabe? Um lugar meio selvagem, assim, muito lindo. Tem uma importância muito grande para mim. Desde que eu sou muito criança, eu tenho contato com esse lugar. Aí eu fiz essa música em homenagem a esse lugarzinho. E nessa gravação eu toco com o Pedro Borghetti. Olha só. No Bombo Legueiro. E assim a gente finaliza esse Encontro Casual. Mais uma vez, obrigado a vocês aqui. Semana que vem tem mais de novo. Compartilhe, se inscreva em nosso canal, leve mais longe histórias que a gente contou aqui no Encontro Casual. Até a próxima!